Amém? Voltamos aqui com a nossa sexta lição, que tem como título A Teologia de Ele Faz, Só os Pecadores Sofrem. Vamos terminar a nossa lição com o nosso terceiro tópico, que tem 2 pontos. Deus não se importa com quimeras humanas. E o segundo ponto, Deus caminha com os homens. O título do terceiro tópico diz assim: os pecadores diante de um Deus infinito. Deus infinito. Muito lindo isso, né? Primeiro ponto. Deus não se importa com quimeras humanas. Quimeras são o cotidiano do ser humano, né? As situações que envolvem o ser humano, as suas dificuldades, as suas dúvidas, o seu agir, o seu andar, o que ele faz, que deixa de fazer, as atitudes tomadas pelo homem, quimeras. Amém? Continuando, em seu terceiro discurso, Jó 22, ele apela para a transcendência divina ao atacar Jó. Transcendência é Deus está em todo lugar. Deus está lá no templo do Jardim do Éden, lá junto com Enoque, lá junto com Noé, lá junto com Abraão, junto com Jesus no primeiro tempo, junto com a gente. A transcendência dele, o tempo para ele não existe, ele está em todo lugar, ele vê tudo, ele percebe, ele sonda, então ele está acima de toda deidade, de toda a criação. Transcendência, né? Ele apela para a transcendência divina ao atacar Jó. Grosso modo, a transcendência diz respeito ao conjunto de atributos do Criador, que ressalta a sua superioridade em relação à criatura. Significa que transcendência, que Deus está acima da criação e não é limitado por ela. Ele está acima de todas as coisas e não se limita, ele é ilimitado. Interessante, né? Ele é infinito, nós somos finitos. Amém? Realça, portanto, a infinitude divina em contraste com a finitude humana. Jó 22, 1, 3. Então, essa transcendência realça a infinidade de Deus, né, com o tempo curto, vamos dizer assim, do ser humano, né? Deus está em todo o tempo, em todo lugar, ele nunca vai morrer, ele é transcendente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, e ele é o mesmo lá, o mesmo no meio, no começo, no meio e no fim. Então, somos irrelevantes sobre ele, mas apesar de serem irrelevantes, porque ele segura o universo com a sua palma da mão, a terra é o escapelo dos seus pés, ou seja, ele coloca seus pés sobre as cadeiras, e ao mesmo tempo ele habita no seu coração. Então, ele é transcendente e é acima de todas as coisas. Nós somos irrelevantes diante dele. Dá até para parar de pensar, né? Jó 22, 1, 3. Para ele faz, o sofrimento de Jó era um atestado de que ele havia pecado e que por isso Deus havia abandonado. Deus nos abandona. É mais fácil nós abandonarmos a Deus por não termos fé suficiente para crer no que Ele pode, fez e faz e fará por nós, né? Então isso é uma maneira radical. É aqueles acusadores que gostam de julgar, que vejam pelos olhos carnais, né? E culpa a pessoa porque ela está passando, não tem uma visão do além, uma visão transcendente, né? Do que está acontecendo no caso de Jó e de nós também. Ele era grande e não poderia se envolver em quimeras humanas. Deus, apesar de ser transcendente acima de todas as coisas, ele se envolve sim pessoalmente, de um por um. Ele trata as pessoas de um por um. Cada problema ele está particularmente conosco. Ele não tem esse pensamento aqui do ele faz, que por achar que
tudo aquilo que estava acontecendo com Jó era porque ele estava em pecado, ainda queria que ele confessasse um pecado que ele não tinha, né? Então, Deus não faz as coisas e deixa por fazer, não, isso não é gnosticismo, gnosticismo. Deus fez, continua fazendo e cuida da sua criação. A gente só tem que aprender a entender isso. Principalmente nas do pecado de Jó. A teologia Elifaz destaca um Deus transcendente, porém distante, que não se importa muito com o que acontece aqui na Terra. Era a teologia de Elifaz, né? Ele achava que ele fez o homem e deixou, gnosticismo, literalmente, deixou o homem ao léu e cada um por si, Deus por todos, né? Aqui se faz, aqui se paga, e isso não foi uma situação em relação a Jó. Foi uma coisa diferente, porque Deus não estava mais aceitando essa regra, essa regra da igreja. Então ele moveu uma situação em relação a Jó para quebrar esse paradigma da igreja que estava aos olhos de Deus errado, mas aos olhos dos homens certo, né? Então ele fez essa situação com Jó para quebrar uma situação, um dogma que não estava mais funcionando. Por isso que eu sempre volto a dogmas da nossa igreja que precisam ser vistos, eles não estão mais funcionando, e Deus, de uma forma ou de outra, ele vai usar alguém ou alguma coisa para quebrar esses dogmas que não estão funcionando. Há o exemplo lá do sacrifício dos cordeiros lá no primeiro templo, há o exemplo do templo de Jeremias, né? Que o povo foi cativo para Babilônia porque adorava ídolos, não adorava mais o Deus. Então sempre Deus vai usar ou alguém ou alguma coisa para quebrar dogmas das igrejas que não estão mais sendo úteis ao próprio Deus, a não ser para o homem, né? Tá aí a pandemia, mais ou menos, isso pode ser chato, mas a pandemia está revelando quem é servo de Deus e quem não é. Se os dogmas estão servindo para nós, não estão. A gente que não quer ver isso, mas está. É claro, pleno e nítido isso aí. Os dogmas de muitas igrejas, inclusive a nossa, precisam ser revistos, que não estão mais funcionando para Deus, só para nós, só para uma elite se dar bem e a geral ficar só a ver navios, vamos dizer assim. Os dogmas têm que ser revistos porque eles são ultrapassados, porque não servem mais, porque não são usados adequadamente, viram legalistas e não servem mais para Deus. Deus aceita os dogmas que salvam almas, não que prejudicam pessoas. Amém? É o que aconteceu aqui com Jó, é o que aconteceu no primeiro tempo, e aconteceu com Jeremias, e está acontecendo conosco também. Amém? Infelizmente, porque muitas pessoas ainda usam essa teologia de Elifaz até hoje, infelizmente, né? Continuando aqui, Elifaz destaca um Deus transcendente, porém que não se importa, indiferente às coisas que criou. Deus não é indiferente a nada. Jó 22:12. Não adiantava Jó chorar ou reclamar, ele precisava se arrepender. Como é que tu vai te arrepender de algo que tu não fez? Olha, vamos lá para o raciocínio lá de Elifaz atacando Jó. Olha, tu tem que te arrepender, porque se tu está passando por tudo isso é porque tu fez mal. Então, se tu fez mal, tu tem que te arrepender dos teus pecados e para Deus te perdoar. Mas eu dizia assim, eu falei, mas eu não tenho pecado. Eu não sei porque eu estou passando por isso. Eu não tenho ideia. Então, eu não vou pedir perdão por algo que eu não fiz. Aí ele continuava insistindo. Então, não, mas tu está em pecado. Se tu está passando por isso é porque tu está em pecado. É a lei da semeadura. Aqui tu faz, aqui tu paga. Então, se tu fez alguma coisa errada, tu está levando todos esses problemas. Então, tu fez, te arrepende, né? Então, para ele negava, ironicamente, né, a doutrina da igreja local, o dogma da igreja local, porque ele estava consciente que ele não tinha feito nada. Quantas pessoas vão ser atacadas, dizer que você fez isso, que você fez aquilo, e você tem plena consciência do que fez? Faça como Jó, permaneça na confiança e na presença de Deus, jamais negue o seu nome. Lute pela sua fidelidade como fez Jó. Apesar de todos os intempéries,
ele resistiu ao diabo e venceu tanto aqui na terra como lá no céu. E lembrando que nem toda vez a gente tem essa bênção. Jó foi abençoado, não 2 vezes, várias outras vezes. Muitas vezes as pessoas têm essa bênção no céu, mas Jó teve essa bênção aqui na terra e no céu também. Amém? Segundo ponto, Deus caminha com os homens. Claro, é a sua criação, com os homens que ele serve, que serve a Deus. E quem não serve a Deus, ele até quer ajudar com gemidos inexprimíveis, mas não consegue, porque o mundo está cheio de pecado. Nessa parte da poesia, Jó expõe seus argumentos de forma mais clara. Jó 23:1 e 24:25. Ele demonstra que nunca negou a transcendência de Deus, como ele quer dar de entender. Ele reconhece que Deus é excelso e pode fazer o que intenta. Aqui Jó já está mais consciente que ele não está em pecado, ainda não entendeu o porquê ele está passando por isso, mas ele entende que Deus é transcendente, que Deus é soberano, que Deus é acima de todos e que ele respeita, mesmo estando em tribulação, o que ele está passando, porque se Deus deu, Deus tirou, no ele veio, no ele vai voltar, né? Então, se Deus é um Deus de amor, também ele se ira, mas ele é justo. As pessoas se esquecem disso. Aí talvez por causa dele ser justo, e Jó estava passando por isso, ele jogava o dogma da lei, da semeadura. Mas ele por ser uma coisa que estava acontecendo a priori em primeira vez, para quebrar esse dogma da semeadura, as pessoas não estavam entendendo. Mas eles não estavam, eles esqueceram do testemunho de Jó. Né? Eles esqueceram que Jó sempre foi um homem íntegro, um homem que procurava Deus, um homem que sacrificava de noite pelos pecados que possivelmente poderiam acontecer, não estavam acontecendo. Então eles esqueceram a intimidade de Jó com Deus e só viram através dos olhos carnais o que estava acontecendo ao redor dele. Em vez de ajudá-los, eles discriminaram, eles julgaram e fizeram uma sentença através do dogma da igreja. Isso é um erro. A gente deve usar a palavra espiritual de Deus para entender as vicissitudes, não julgar as pessoas. Nós não somos feitos para julgar, nós somos feitos para sarar feridas. Nós somos sãos, somos os médicos, a igreja é o hospital, e trazemos os feridos, os pecadores, sem Deus, para ser tratados, não para julgá-los. É o que ele fez. E ainda usando o dogma da igreja, o que é pior. Mas se ele está contra alguém, quem então observará? O que a sua alma quiser, isso fará. Todavia, esse é apenas um lado da história. Jó estava consciente de que esse Deus, embora grande, também caminhava com os homens. Jó 23:10. A ideia do texto hebraico é que Jó passa a ficar cada vez mais seguro e consciente não apenas de seu caminhar com Deus, mas no caminhar de Deus com ele. Jó tomou, apesar de todas as tribulações, da ofensa que ele faz, usando o dogma da igreja, ele estava cada vez mais consciente da sua intimidade com Deus, que Deus estava com ele e que ele estava sendo, vamos dizer, acalentado, estava em paz, estava começando a ficar em paz, começando a entender o teste de Deus sobre a vida dele, porque ele percebeu que ele não tinha pecado. Então isso era uma tribulação que ia passar. Todos um dia iam passar e chegou a vez dele. Então ele estava consternado a passar por isso até que o Senhor vinha trazer refrigério para ele. Já tinha consciência disso, que ele não estava só, porque Deus estava com ele, apesar de estar em silêncio. Aprenda a ouvir o silêncio de Deus. Eu já disse isso e repito. Apesar de estar em silêncio, mas ele estava em paz com o Senhor e tinha consciência que não tinha pecado. Então, a dogma da igreja, o eclesiástico da igreja pode falar o que for, mas se você estiver consciente de você não estar em pecado, que você está certo, de você ter comunhão com Deus, não tem dogma, não tem patente eclesiástica que te derrube, porque você é com Deus e Deus é contigo. Amém? Né? Continuando em Cristo, não devemos temer mais em ficar diante de Deus, pois o andar com Ele é reto, viu?
Em Cristo Jesus, Deus caminha com os homens, sendo o Altíssimo transcendente, envolve-se com os seres humanos nos diversos detalhes da vida. Deus anda conosco através de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo veio para a terra, se fez carne, e Ele é a ponte que nos une a Deus. Então Ele sabe o que nós passamos, é Ele que geme com gemidos inexprimíveis à destra de Deus para interceder por nós. Então Deus sabe, Jesus sabe o que nós passamos e passa isso através dele ao Pai, né? Nós chegamos ao Pai através de Jesus. Então é por Jesus que nós sentimos que não estamos sozinhos, porque Ele sempre estará conosco, desde que busquemos Ele em espírito, verdade, em glória e luz, né? De coração puro e arrependimento pleno. Vamos concluir, amém? Conclusão. Estudamos o pensamento teológico que ele faz, um dos amigos de Jó. Para ele, só os maus sofriam os importunos da vida, ou seja, a lei da semeadura. É um dogma da época, né? É um dogma de hoje, tem muito ele faz que usa isso também, julga, né? Já disse que nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para sarar feridas. Ele estava convencido de que ao se negar e reconhecer de que estava em pecado, Jó depunha contra a religião tradicional que sempre associou as desgraças ao cometimento de algum pecado. Eu volto a dizer, se o dogma não está mais sendo aplicado a Deus, Deus vai mover uma pessoa ou um evento, pandemia, para quebrar esses dogmas, né? E ver quem realmente está servindo a Ele ou não. Foi o que aconteceu com Jó, foi o que aconteceu lá com Jesus e os fariseus e saduceus, foi o que aconteceu com Isaías, Jeremias, Elias, com rei Acabe, e assim vai, né? Amém? Sempre vai ter algo para mudar essas regras dogmáticas que não servem mais a Deus, servem só ao homem, serve só a religião. Os dogmas têm que servir a Deus e aos homens, não a religião. A religião não pode ser acima do homem, em cima de Deus, nunca, jamais. É Deus, homem e religião, não o contrário, né? Para ele, Jó estava abandonado por Deus, e isso era uma prova irrefutável de que havia pecado, ou seja, ele estava usando o pecado para refutar o pecado estava usando o dogma da igreja para explicar o pecado de Jó, e Jó tinha consciência que não estava em pecado. Então houve uma quebra de dogma aí, né? Houve uma ruptura entre o seu congregado e a regra religiosa. E lembrando que religião não salva, ela nos faz nos unir, mas ela não salva, né? O dogma só serve para nós se ele nos levar a Cristo. Se ele começar a nos afastar de Cristo, ele tem que ser modificado, né? Isso dá um problema, Jesus e conta, né? Jó, ao contrário, pois se defendeu em sua integridade, comunhão diante de Deus. Ou seja, Jó mostrou a sua defesa através da sua integridade, através da sua comunhão com Deus, e foi assim que ele se defendeu. Se você tem comunhão com Deus, se você tem certeza que você não está em pecado, porque você é íntegro, pode vir blasfêmia de irmão, pode vir blasfêmia de autoridades eclesiásticas, pode usar dogmas que estão servindo mais à igreja do que a Deus e o homem, que você vai ser vitorioso, porque você vai estar na integridade de Deus e na comunhão com Ele. Seja um valente do Senhor, que siga a palavra de Deus. Se os dogmas estão contundentes à Bíblia, amém. Se eles não estão mais batendo com a Bíblia, não estão servindo a Deus e muito menos ao homem. Cabe a nós percebermos isso, sermos homens espirituais, mulheres espirituais, para quebrar dogmas que não servem mais a nós, e sim a economia para manter um templo de pedra. Foi isso que aconteceu lá no primeiro templo com fariseus e saduceus. Vamos orar para que isso não aconteça conosco, amém? Deus nos abençoe e Deus nos glorifique com olhos espirituais e sabedoria divina, para que possamos distinguir as regras da igreja e as regras de Deus,
que elas andem em comunhão, mas se não forem mais e palpáveis uns aos outros, que sejam modificados através da revelação do Espírito de Deus, e use homens de fé e líderes de fé obedientes ao Senhor para refutar todo o mal que está na igreja. Amém? Eu agradeço, Senhor. Tire de nós esses elifaz, tire de nós esses dogmas que prestam mais a templos de pedras do que ao coração do homem e à vontade do Senhor. Eu agradeço pelas visualizações, eu agradeço pela paciência e pelas presenças de vocês. O que eu gostaria de corrigir Hammurabi não é um rei sumério, é um rei babilônio, né? Eu falei lá nos toques anteriores, é um rei babilônio, amém? Foi ele que fez a lei da semeadura, as primeiras leis que contaminou esse abençoado, esse ele faz aí, o mundo árabe. Hammurabi é um rei babilônico. Eu agradeço em nome de Jesus, amém.